Oi para todo mundo, meu nome é Marcos Souza e esse é um vídeo surpresa do canal Sons Aleatórios. Então, qual o motivo de eu estar fazendo esse vídeo surpresa aqui? No vídeo aí sobre o que eu falei sobre o Acabou Chorar, Nós Baianos, o ouvinte aqui do canal, o Gerson Perico, sugeriu que eu fizesse um top 10 aí dos álbuns brasileiros, já que eu falei que o Acabou Chorar, apesar de eu gostar do álbum, não entraria no meu top 10. Então, mas como eu gosto de reservar terça-feira apenas para falar sobre um determinado artista ou banda, a não ser que seja um álbum de trilha sonora de filme ou de coletânea temática, então resolvi fazer um vídeo surpresa aqui e resolvi dar uma estendida também. Eu não vou falar só sobre o meu top 10, vou falar sobre o meu top 20. E vou dividir em duas partes esse ranqueamento aí de álbuns lançados por artistas ou bandas brasileiros, para não ficar muito extenso. Um vídeo só ficaria muito extenso e maçante. Então, hoje é a parte 1. Eu vou comentar aqui do 20º ao 11º na minha lista. Spoilers, já vou dar alguns alertas de spoilers aqui. Não vai ter nenhum álbum de bossa nova. Nada de Tom Jobim, nada de João Gilberto. Não é um gênero musical que eu aprecie tanto assim, apesar de eu reconhecer a importância. Mas já digo que não terá nada de João Gilberto, nada de Tom Jobim aqui, nada de bossa nova. E também não vai ter praticamente nada, vai ter alguma coisinha só de samba, que é um gênero que eu já gosto mais, mas não a ponto de estar aqui entre os 20. Então, posto isso, vou comentar sobre o 20º colocado. Esse tem alguma coisa de samba sim. Pérola Negra do Luiz Melodia. Que álbum precioso é esse? Então, eu já comentei aqui no canal, a maior parte dos álbuns que eu vou resenhar aqui, tanto nessa parte 1 quanto na parte 2, eu já comentei aqui no canal, mas vou dar uma reforçadinha aqui. Um álbum precioso, em que o Luiz Melodia, que era filho de sambistas, nasceu num ambiente todo impregnado de samba, ele resolveu ousar fazer algo mais do que samba. É claro que a gente tem aqui Estácio Eu e Você, Estácio Rolo Estácio, que são sambas, mas também tem Vale Quanto Pesa, que é mais voltado para o soul e funk, Praquetá, que é mais roqueira, o blues, Abundantemente Morte, o jazz, Pérola Negra, e temos até aqui o Forró de Janeiro, que é um forró mesmo, com a participação do inclassificável Damião Experiência. Então, meu 20º lugar vai para Pérola Negra do Luiz Melodia. 19º, o álbum de estreia do Som Imaginário, 1970. Aqui, o único álbum que o Zé Rodrigues participa. Também canções antológicas aqui, como as duas primeiras, Morse, em especial Super God, que é uma das minhas preferidas do rock brasileiro. Temos ainda também Make Believe Waltz, bem maluca, bem experimental, adoro essa música. E a lendária Feira Moderna, a melhor versão de Feira Moderna está aqui nesse disco. Então não tem nem o que dizer aqui. O álbum de estreia do Som Imaginário de 1970, meu 19º colocado. Em 18º, Oblast Blonde dos Titãs. Eu sei que muita gente prefere o Cabeça de Dinossauro como o álbum dos Titãs, a obra-prima dos Titãs, mas para mim a obra-prima dos Titãs é Oblast Blonde. O Cabeça de Dinossauro é claro que é um excelente álbum, não vou negar isso, mas eu acho ele muito cru e ele dá umas chupinhadas aqui e ali nas mercenárias, principalmente das músicas Polícia e Igreja, no caso. Eu já comentei isso também quando eu falei sobre a trinca dos Titãs. E o Black Blonde para mim aponta para diversas direções e acerta em todas. Então, temos aqui algo que remete à Cabeça de Dinossauro, por exemplo, na faixa Medo, que é a mais esporrenta do disco aqui. Mas temos o pop luminoso aqui de Flores, apesar da letra ser meio depressiva, mas a música é bem luminosa, para mim, pelo menos aos meus ouvidos. Miséria, que é um clássico absoluto também, e está cada vez mais atual. E o Pulso, aí a trilha sonora oficial dos Hipocondríacos.
32 Dentes, um bluesaço também, que eu gosto bastante. Então o Black Blonde para mim, por ser mais diversificado, leva o 18º posto aqui da minha lista de melhores álbuns lançados por artistas ou bandas brasileiros. Em 17º, Eu Quero Botar Meu Bloco na Rua, Sérgio Sampaio. É uma pena que o Sérgio Sampaio, a carreira dele não decolou tanto quanto deveria, quanto ele merecia. Mas o single Eu Quero Botar Meu Bloco na Rua, lançado em 72, foi um sucesso avassalador. O Sérgio Sampaio ganhou muito dinheiro com isso, mas também trouxe alguns problemas para ele, principalmente de ordem emocional aqui. E o álbum que originou depois, que surgiu a partir do single, do compacto Eu Quero Botar Meu Bloco na Rua, que também tem o mesmo nome, infelizmente não vendeu muito menos do que se esperava, o que é uma pena, porque músicas como Filme de Terror, Viajei de Trem, Não Tenha Medo Não, mereceriam ter uma execução assim muito mais frequente do que teve nas rádios na época. Esse é um disco para ser redescoberto pelas novas gerações. Então, em 17º álbum, esse é o 17º lugar, Eu Quero Botar Meu Bloco na Rua, Sérgio Sampaio, 1973. Em 16º, um álbum aqui que muita gente coloca no topo. Eu gosto muito desse álbum, mas tem vários outros que eu gosto até mais um pouco, mas gosto muito dele também. Já resenhei ele aqui também. Clube da Esquina, Milton Nascimento e Lô Borges. Oficialmente são os dois aqui que assinam o álbum, mas o Clube da Esquina inteiro aqui participa. Temos toda aquela cena mineira ali participando desse álbum aqui, que é primoroso também. Paisagem na Janela, Cais, Pelo Amor de Deus, tem uma aqui que eu adoro também, Nada Será Como Antes, canções que resistiram ao teste do tempo e até hoje aí estão no inconsciente coletivo de quem tem bom gosto aqui no Brasil para música. Então, 16º lugar, Clube da Esquina, 72. Em 15º lugar, acho que é o único álbum aqui que eu não cheguei a resenhar no canal. Eu falei sobre a banda, mas eu não abordei esse disco. 2, da Legião Urbana. Eu resenhei, eu comentei aqui o 5 da Legião Urbana, porque apesar de não ser o meu álbum preferido é o 2, mas eu acho um álbum mais interessante de ser comentado. Ele tem mais boas histórias, ele tem mais contradições, polêmicas, então por isso que eu escolhi resenhar o 5. Mas o meu preferido da Legião Urbana sempre foi o 2. Aqui nem tem o que falar, esse álbum todo mundo conhece, né? E tanto que o pessoal comenta aí que os fãs do Legião Urbana são os mais chatos que existem. Eu não vou negar que tem muito fã do Legião Urbana que é chato mesmo. Porém, eu considero mais chato ainda o hater da Legião Urbana. Esse é insuportável. Não enxergar o grande talento que o Renato Russo tinha. E também a banda, apesar de ser limitada tecnicamente, mas a sinergia entre eles funcionava à beira da perfeição. Pelo menos enquanto o Renato Rocha estava na banda. Depois que o Renato Rocha saiu, realmente acho que o som, a sonoridade perdeu um pouco daquela pegada, daquele punch que eles tinham antes. Mas aqui, quase sem querer, Daniel da Cova dos Leões, Tempo Perdido, é claro, Metrópole, Fábrica, Índios. Como não gostar de um álbum desse? Eu me pergunto. Então, em 15º lugar, 2, Legião Urbana. 14º lugar, A Sétima Efervescência, do Júpiter Maçã, 1987 aqui. Então, o Flávio Basso, que é o nome real do artista, né? Ele teve aí bandas como Cascaveletes, TNT, aí, bandas aí precursoras do rock gaúcho. Mas ele foi se encontrar musicalmente mesmo, como o Júpiter Maçã ou o Júpiter Apple também. E apesar de eu gostar de todos os álbuns do Júpiter Maçã, ou Júpiter Apple, o primeiro para mim tem um lugar especial no meu coração. As Tortas e as Cucas, Miss Lexotan 6MG Garota, Freaking Alice, Hippie Under Groove, Walter Vitor. Então não tem como
deixar de fora aqui esse álbum que é o grande representante da psicodelia noventista aqui do Brasil. 14º lugar, A Sétima Efervescência, Júpiter Maçã, 1997. 13º lugar, o álbum com a capa, talvez a capa mais polêmica que exista na música brasileira, Todos os Olhos, do Tom Zé, 1973. Essa capa aqui que até hoje dá o que falar. Tem gente que fala que assim, sim, isso aqui é o que vocês estão pensando, é o que é divulgado. Outros falam que não, que simplesmente é uma bola de gude na boca de uma mulher. Tem aí essa dúvida. E, infelizmente, esse álbum que começa a marcar o início do fim da carreira do Tom Zé na década de 70, até ele ser resgatado pelo David Byrne. Aqui que ele começa, a popularidade dele começa a diminuir. Mas para mim é uma injustiça completa, porque você vai ter faixas aqui primorosas, como Todos os Olhos, a faixa título, Dodô e Zezé, com a participação aí do Odair Cabeça de Poeta, Augusta, Angélica e Consolação, uma ode aí, essas três vias tão conhecidas de São Paulo, Botaram Tanta Fumaça. Então aqui um disco que merecia ter tido muito mais sucesso do que teve na época. Todos os Olhos, Tom Zé, 1973. Em 12º, um álbum que só vai estar na minha lista, eu tenho certeza absoluta disso. Ninguém em sã consciência colocaria esse álbum aqui numa lista de melhores álbuns já lançados por artistas ou bandas brasileiros, mas na minha lista tá. Eu simplesmente venero esse álbum aqui, é pra mim o melhor álbum do rock brasileiro da década de 80, e só eu acho isso. Podem ter certeza. Mas aqui no canal é um dos vídeos mais acessados. A Mão de Mal, do Metrô. Também foi quase criminoso o que fizeram com o Metrô. Depois que a Virginie saiu da banda, entrou o Pedro Park, um vocalista português. A banda ganhou uma sonoridade muito mais inovadora, muito mais experimental, e praticamente a gravadora não promoveu o disco, deixou passar em branco aqui. Então só lançaram essa formação do Metrô, que é sensacional. Lançou apenas esse disco, mas um álbum com uma técnica instrumental impressionante, letras inteligentíssimas, ainda que muita gente não entenda o significado. Só de ter A Mão de Mal, Atlântico 7 de Novembro, Boca, Gato Preto, que teria a faixa de maior potencial radiofônico, poderia ter sido um sucesso na época se fosse melhor promovida, e a lindíssima balada Lágrimas Imóveis. Então, apenas na minha lista, com certeza, mas esse álbum está na minha lista em 12º lugar, A Mão de Mal, Metrô, 1987. E fechando aqui essa primeira parte, em 11º lugar, Afrociberdelia, do Chico Science e Nação Zumbi. Também eu fico até um pouco indignado que só comento do Chico Science, só comento o primeiro álbum, da Lama ao Caos. Esse aqui praticamente ignorado. E assim, eu gosto do Lama ao Caos, é um ótimo álbum, mas eu acho que a Afrociberdelia está anos-luz à frente do Da Lama ao Caos. Desculpe para quem ama o Da Lama ao Caos, mas é a minha opinião. Eu acho o Afrociberdelia muito mais bem produzido, muito mais bem tocado. O Lúcio Maia aqui está possuído. E também as composições, para mim, aqui são mais interessantes. Tá certo, o pessoal reclama, e o próprio Chico Science reclamou, das 3 ou 4 versões finais de Maracatu Atômico. Só uma já resolveria, o que deixou o álbum muito gorduroso, o pessoal diz. Mas para mim isso não faz uma menor diferença. Sangue de Bairro, para mim uma das melhores músicas, talvez a melhor música do Chico Science. Manguetown. Criança de Domingo, que ficou muito melhor na versão do Chico Science do que na versão do Funciona Santa Vapore. Então não tem nem que discutir. Para mim, o Afrociberdelia para mim está muito à frente da Lama ao Caos, apesar de eu não desprezar o da Lama ao Caos de jeito nenhum.
ótimo disco também, mas em 11º lugar na minha lista, Afro-Ciberdelia, Chico Science, Nação Zumbi, 1986. 96, desculpe. E, como eu disse, para não alongar muito o vídeo, eu farei outro vídeo, não tão surpresa assim agora, né? Vocês já vão estar sabendo. Mas não será numa terça-feira, também seguramente vai ser em outro dia da semana, que eu vou lançar a parte 2 desse tema. Aí sim, do 10º ao primeiríssimo lugar na minha lista, na minha opinião. E por hoje eu fico por aqui. Vejo vocês no próximo vídeo surpresa. Até lá!